pessoal, tudo bem? Então, esta é a nossa terceira aula de trigonometria, terceira aula de teoria, né? Claro. Vocês têm questões lá diversas já para resolver, das aulas 1 e 2. Bom, unidades e medidas de arco e de ângulo. Vamos lá então. Primeiro vamos começar com o grau. Você tem aqui um ângulo central, O, como você está vendo, olha só. Deixa eu destacar aqui com uma cor para a gente ir trabalhando. Tem um ângulo central AOB. Temos esse ângulo AOB. Você está vendo ele aqui, ó. De maneira que este arco AB corresponde a 1/360 avos da circunferência. Então, o arco AB corresponde a 1/360 avos da circunferência. A medida de AB coincide com a medida do ângulo AOB, que é 1 grau. Então, a medida de AB, do arco AB, coincide com a medida do ângulo AOB, que é 1 grau. Então, pensando assim, já que o arco AB tem 1/360 avos da circunferência, então a circunferência, ou seja, uma volta completa, ela vai ter 360 graus, né? 360 graus, beleza. Então, vamos começar por aqui. Uma volta completa tem 360 graus. Bom, agora, um minuto. Um minuto, ele corresponde a 1/60 avos do grau. Então, um minuto corresponde a 1/60 avos do grau. Esse de, né? Vamos colocar a multiplicação no lugar. Ou seja, 1 minuto corresponde a 1 grau sobre 60. 1 grau tem igual a 60 minutos. Então, você faz aqui meios por extremos. Você vê que 1 grau tem 60 minutos. Beleza? Agora, um segundo você já sabe. Um segundo tem 1/60 avos do minuto. Então, ou seja, fazendo meios por extremos, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, vamos guardar aqui, olha, 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto você já sabe 60 segundos. E também que uma circunferência tem 360 graus, beleza? Esse é nosso primeiro passo. Até aí tá tudo tranquilo? Maravilha, maravilha. Olha só, qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Vou postar o vídeo com a teoria e também com exercícios. Vocês podem me perguntar lá, vocês têm acesso a isso. Bom, um radiano. Um radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Então, olha só, um radiano é a medida de um arco, tá certo? Um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Se o raio é R, esse radiano que eu chamei aqui esse arco que eu chamei de L, olha, é igual a R, porque o arco tem que ter a mesma medida do raio. Para encontrarmos, olha só, para encontrarmos essa relação, o que a gente faz? Faz a razão entre o arco e o raio, vocês já conhecem bem isso. A razão entre o arco e o raio vai te dar esse ângulo central em radianos. Presta atenção, esse ângulo vem em radianos, tá? Por exemplo, se eu tenho L igual a 3 centímetros, L sobre R, olha só, deixa eu voltar aqui, colocar a mesma cor. Pronto, L sobre R. Se o arco L tiver 3 centímetros e também o raio R tiver 3 centímetros, na divisão L sobre R, 3 sobre 3 vai dar 1. 1 o que, Tony? 1 o que? Você vai eliminar centímetro por centímetro, você traz aí a definição, por definição, se arco e raio têm a mesma medida, então o ângulo central vai ser 1 radianos, porque você viu a definição que dividindo o arco pelo raio, você vai ter um ângulo central em radianos. Então, não esqueça, ângulo central em radianos, alfa é igual a L sobre R. Tá certo? Então, grave isso aí. Alfa igual a L sobre R. Você pode trabalhar com diversas questões contextualizadas, com habilidades e competências do Enem, deslocamento de objetos ou pessoas, né? Aqui, ó, deslocando objetos ou pessoas no ambiente 2D. Deslocando, por exemplo, imagine uma corda, e aqui tem um animal. Vamos desenhar um cachorrinho aqui, um cachorrinho. Olha só, cachorrinho bonitinho, beleza? Aí ele vai se deslocar, esse cachorrinho se desloca com a corda esticadinha. Então ele vai lá, aí faz esse deslocamento. Pense aí, deixa eu ver se eu consigo deslocar ele sozinho aqui. Aí vai deslocamento, tá? Faz deslocamento com a corda esticada. Você quer saber qual foi o ângulo que ele percorreu em radianos, tá certo? Ou também poderia querer saber o comprimento L. Imagina se eu te pedir o comprimento L, já te dando de antemão
marcando aqui com a cor que a gente está acompanhando, te dando de antemão o ângulo e o raio. Ainda tem um detalhe, eu poderia dar um ângulo em grau. Se eu te der um ângulo em grau, como é que para pedir o arco L que ele percorreu, o comprimento percorrido por esse cachorrinho? Se eu pedir para você, como é que você vai descobrir? Você vai ter que transformar esse ângulo em grau para radianos, tá certo? Toninho, ela está ficando toda arriscada, assim, cheia de tracinho. Não se preocupe não, que depois eu vou apagar, tá? Vou apagando esses tracinhos todos, fique tranquilo, é só para você ir acompanhando aqui comigo. Beleza? Então tá, vamos apagar um pouco aqui para diminuir essa poluição visual para você, tá certo? E aí, olha só, não deixar acumular, né? Não ficar uma poluição visual para você danada. Pronto, tô terminando aqui já de tirar esses tracinhos. Aí, beleza, já foi. Olha só, agora vamos relacionar a medida da circunferência em radianos, tá certo? A medida da circunferência em radianos. Como é que a gente faz isso? É fácil, fácil, fácil. Fique ligado, se ligue, 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 que vai ficar mole, mole, fácil, fácil para você. Olha só, nós temos aqui, para uma volta completa. Para uma volta completa, esse arco L, que vai girar uma volta completa, e vai ser correspondente ao comprimento da circunferência, né? Então, arco é igual a L, alfa é igual a L sobre R. Uma volta completa, nós temos o comprimento da circunferência, que é quanto? Isso mesmo, beleza, 2πr. Respondeu bem, hein? 2πr sobre R. Simplificando, galera, olha só, simplificando aqui o coita, você vai ter o quê? Vai ter que alfa vai ser igual a 2π radianos. Olha só. Então uma volta completa, alfa tem 2π radianos. Mas espera aí, Tony, você tinha dito pra gente lá em cima que o ângulo uma volta completa tem 360 graus. E aí, como é que fica isso? Pois é, muito bem. 360 graus, tá certíssimo. Aproveitar e pagar mais uma coisinha aqui. 360 graus. Mas eu posso também dizer que essa volta completa, ela também corresponde a 2π radianos. Uma coisa é trabalhar em grau, outra coisa é trabalhar em radianos, não é isso? Então vamos lá? Uma volta completa tem 2π radianos. Entendi, beleza. Isso aí, acompanhe. Então, uma volta completa tem 360 graus ou 2π radianos. Se você faz isso aqui, ó, 360 graus equivale a 2π radianos, dividindo isso por 2, a metade, olha a relação interessante, vai ser muito usada por vocês. Olha só, 180 graus corresponde a π radianos, ok? Então, 180 graus corresponde a π radianos. Bom, essa é uma aula de teoria, vou chamar de teoria 3, porque as teorias 1 e 2 fala de razão trigonométrica no triângulo e ângulos complementares. Essa é a teoria aula 3, tá? Trigonometria, teoria aula 3. Você vai ver no canal aí que teremos logo questões teremos logo aula com exercícios para você resolver comigo, tá? Você pausa o vídeo, lê a questão, tenta responder e depois solta o vídeo para ver minha resolução, beleza? E fiquem ligados, porque eu vou postar para vocês também aulas simulados no Insight para vocês, tá? No Insight e no Classroom, no Moodle, depende da plataforma que a sua respectiva escola esteja utilizando, se é a escola que eu trabalho, tá? Um abraço e até a